Você já se olhou no espelho e se perguntou onde foi parar o seu cabelo? Se sentiu menos confiante e menos atraente por causa disso? Se você respondeu sim, saiba que você não está sozinho ou sozinha. Eu me chamo Lucas e eu e minha esposa Regina há 3 anos estávamos passando por um verdadeiro inferno. Brigas 24 horas, problemas financeiros constantes, estresse e ansiedade. E é até um pouco difícil falar mais sobre essa época, mas naquele momento eu pensei seriamente em cometer suicídio e acabar de vez com todo esse caos. Nesse vídeo eu irei te contar como tudo isso começou, e tenho certeza, se você ver esse vídeo até o final você vai saber como eu achei uma solução para todo esse caos e como você pode usar essa solução ao seu favor também. Tudo começou em maio de 2020, o mundo estava um caos devido à Covid, empresas estavam fechadas, escolas estavam fechadas e foi no meio desse caos que tudo começou. Eu acordei de manhã cedo para me arrumar para trabalhar, e decidi fazer o café da manhã no lugar da minha esposa. Terminei de fazer o café da manhã e quando eu estava subindo as escadas para acordar as crianças, eu escutei um barulho ensurdecedor vindo do banheiro. Lembro que fui correndo desesperado no banheiro e quando eu fui ver, minha esposa estava desesperada chorando no chão do banheiro que estava todo cheio de cabelo. Então eu entrei, olhei no fundo do olho dela e perguntei em choque o que tinha acontecido. Então minha esposa levantou, me abraçou ainda chorando, e ela me disse o que tinha acontecido. Ela levantou de manhã, foi ao banheiro para pentear o cabelo, e quanto mais ela penteava o cabelo mais o cabelo dela caía no chão. Então eu liguei para meu chefe e contei toda a situação, e disse que eu não conseguiria trabalhar naquele dia porque eu iria levar a minha esposa em um médico. Meu chefe super apoiou, então eu deixei as minhas crianças na escola e fui direto para o hospital com minha esposa. Chegando lá nós fomos atendidos bem rápido, e o médico fez algumas perguntas para a gente e nos recomendou um especialista. No outro dia fomos lá no suposto especialista e ficamos até assustados, a fila estava enorme, e demoramos umas 3 horas para sermos atendidos, e quando finalmente chegamos lá, o suposto especialista nos recomendou um tratamento capilar super caro que não iria sair por menos de R$3.000 por mês. Para ser mais preciso o tratamento iria sair por R$1.719 para cada, mas ele me convenceu que meu cabelo estava ralo, e se eu não me tratasse também em menos de um ano eu ficaria totalmente calvo. Então eu e minha esposa começamos a fazer o tratamento, e também por consequência começamos a gastar todas as nossas economias, mas naquela época eu lembro que não fiquei nem um pouco preocupado, já que eu faço qualquer coisa pela minha esposa e já que era um especialista então com certeza iria dar certo. Eu só não sabia que eu estava cometendo o maior erro da minha vida. Nas primeiras semanas o médico passou uma lista gigante de medicamentos ultra fortes para passar no cabelo e tomar oralmente. Confiamos cegamente nesse especialista e nas primeiras semanas a minha esposa realmente começou a sentir alguma melhora, e o meu cabelo também ficou menos ralo. Confesso que do primeiro até o 4º mês foi tudo uma beleza, mas a partir do 4º mês os cabelos da minha esposa começaram a cair de novo, e não só isso, começaram a cair ainda mais do que estavam caindo antes do tratamento daquele especialista. No mesmo dia que o cabelo da minha esposa começou a cair, eu e minha esposa fomos para o especialista e perguntamos o que tinha acontecido e por que o cabelo da minha esposa tinha voltado a cair. Ele simplesmente disse que o caso dela era mais sério do que ele tinha pensado, então ele indicou medicamentos mais fortes do que ele já tinha passado, mas como ele era um especialista, então pensamos que ele sabia o que estava fazendo. E novamente o cabelo da minha esposa começou a melhorar, mas isso não durou nem um mês. Eu e minha esposa fomos visitar a minha mãe que eu já não via há meses, e esquecemos os remédios em casa. Para ser bem sincero a viagem durou 7 horas e nem sentimos falta deles. Chegamos na casa da minha mãe de noite e fomos direto para a cama. Mas quando acordamos de manhã quase metade do cabelo da minha esposa tinha caído, e a calvície do meu cabelo que era quase inexistente, estava claramente aparente. Nós dois ficamos desesperados, não sabíamos mais o que fazer. Então eu lembrei que tínhamos esquecido de tomar os remédios. Lembro que fui correndo direto para uma farmácia na cidade da minha mãe e comprei uma lista imensa de remédios que saíram por R$1.000. Cheguei em casa correndo, tomei os remédios e também dei os remédios para minha esposa, mas a primeira coisa que pensei foi, eu e minha esposa viramos verdadeiros escravos dos remédios. E ainda pior, o dinheiro que a gente tinha guardado já estava quase acabando. A gente tinha pensado que o tratamento iria durar no máximo 6 meses, mas pelo rumo que as coisas estavam indo, o tratamento iria ser para sempre. Naquela noite eu fiquei desesperado, não sabia o que fazer, e sabia que nos próximos meses as coisas iriam só piorar.
Nos meses seguintes eu comecei a fazer um monte de dívidas no banco para fazer o tratamento, e as coisas em casa começaram a faltar, então no meio da pandemia da Covid eu tive que me virar para achar mais um emprego. Felizmente eu consegui achar, mas não era o suficiente para pagar as contas de casa, e pagar o tratamento que era muito caro. Inclusive eu e minha esposa, que nunca tínhamos brigado antes, começamos a brigar feio por conta da nossa situação financeira. Minha esposa passava noites e mais noites chorando preocupada com a nossa situação infernal. Eu nunca fui alguém religioso, mas em uma quinta-feira eu saí do meu segundo emprego já de madrugada e encontrei uma igreja, olhei bem para ela e disse: se tu existe Deus, então me ajude a encontrar uma solução. Voltei chorando para casa e abracei minha esposa, que também estava chorando, e disse: as coisas vão melhorar. No dia seguinte, eu comecei a pesquisar em vários fóruns russos para ver se alguém poderia nos ajudar, porque esse especialista tinha acabado com nossa vida. E foi lá que descobri uma coisa assustadora. Eu descobri que a indústria capilar ganha bilhões de reais anuais com remédios que somente acabam com os sintomas da calvície e queda de cabelo temporariamente, e algumas vezes os tratamentos e remédios feitos por especialista acabam com o seu couro cabeludo e pioram ainda mais o seu problema. Sim, nesse exato momento existem pessoas que estão ficando milionárias às custas de pessoas com problemas capilares iguais o que eu tinha e o que você tem. E foi assim que entendi o que tinha acontecido. O suposto especialista tinha indicado remédios agressivos que simplesmente acabam com os sintomas de calvície temporariamente, e que isso fez com que o problema da minha esposa e também o meu piorassem, e a prova viva disso é que eu, que não tinha praticamente nenhum sintoma de calvície, tinha adquirido um caso sério, e a minha esposa tinha adquirido um caso sério de queda de cabelo. E ainda para piorar, agora eu e ela não poderíamos fazer nada, porque caso parássemos de tomar os remédios a situação iria ficar pior que já estava. Minha autoestima, como a sua está agora caso tiver algum problema de cabelo, estava péssima, as brigas não tinham parado, as dívidas estavam gigantes, e eu não ia mais para o futebol que eu gostava de ir com meus amigos porque não me sentia confortável, e sentia que eu iria virar motivo de piada se eu fosse para lá. Eu me sentia esgotado e sentia que eu tinha caído em uma armadilha que era impossível sair. E já te aviso, você provavelmente vai cair também nessa armadilha caso ignorar esse vídeo ou não ver esse vídeo até o final. Pois bem, eu achava que estava em uma armadilha impossível de sair, mas foi nesse exato momento que conheci meu amigo russo, o Ivan. Ivan é de uma região da Rússia chamada Moscou, seu pai é brasileiro e sua mãe é russa, então ele sabe falar tanto português quanto russo. Foi o Ivan que me falou sobre a armadilha que a indústria capilar faz para lucrar bilhões em cima das pessoas doentes. E foi ele também que me mostrou a solução para o meu problema capilar. Ele me disse que a família da mãe dele é de uma antiga e renomada família de cabeleireiros da Rússia, e que a avó dele foi uma grande cabeleireira russa, e como ela não se contaminou com a maldade da indústria, ela vendo toda a maldade existente lá, ela resolveu criar um livro com técnicas naturais e holísticas, para resolver o problema da queda de cabelo sem remédios fortes ou tratamentos agressivos, somente usando procedimentos simples e naturais. Infelizmente a avó do meu amigo morreu sem antes acabar o livro, mas quando eu soube disso eu tive uma ideia, decidi ajudar o meu amigo russo Ivan a completar o livro e traduzi-lo para o português. Digo que não foi fácil, era um livro bem extenso e para completá-lo tivemos que entrar em contato com vários parentes do Ivan que também eram bons cabeleireiros. Todo o trabalho demorou 6 meses intensos de puro esforço, mas conseguimos. Naquela época eu fiquei muito feliz em ter conseguido, mas a felicidade não durou muito já que a situação lá em casa ainda estava péssima, a situação já tinha chegado em um nível tão crítico, que a minha esposa já tinha até me largado devido ao número incontável de brigas que a gente tinha todo dia. Mas hoje dou razão para ela, naquela época nós andávamos estressados e foi bom a gente ter se afastado um pouco, mas é claro os mais prejudicados naquela situação foram as crianças, mas depois que tudo se resolveu elas ficaram bem. Assim que acabamos de completar o livro, eu xeroquei o livro em uma xerocadora e resolvi testar eu mesmo o livro por 30 dias para ver se funcionava. Parei gradativamente de tomar os medicamentos e comecei a aplicar todo o conhecimento do livro da avó do Ivan. E incrivelmente mesmo sem tomar os medicamentos meu cabelo não caiu, eu confesso que já fiquei muito satisfeito com o resultado, então eu passei o livro para minha esposa que não estava morando comigo usar, e em um mês mesmo sem usar medicamentos o cabelo dela começou a parar de cair consideravelmente.
Então decidimos aplicar o conhecimento do livro por mais 6 meses e os nossos resultados foram ótimos. O cabelo dela parou de cair e o meu cabelo ficou melhor do que estava quando eu estava usando os medicamentos. Eu já não era mais calvo e o melhor, eu não precisei gastar nenhum centavo com remédios ou produtos agressivos. Minha esposa e meus filhos voltaram para casa, e eu finalmente tive forças para jogar o futebol que há tanto tempo eu não jogava, e lembro que quando eu cheguei lá, todos me perguntaram o que eu tinha feito com meu cabelo porque agora ele parecia muito mais bonito e bem cuidado. Depois disso eu tinha certeza que o livro realmente funcionava, e era mais efetivo que 80% dos remédios e tratamentos caros que eu e minha esposa tínhamos usado. Então eu e meu amigo Ivan, vendo que o livro que a avó dele tinha começado a fazer era realmente eficaz, a gente resolveu ajudar outras pessoas que tinham o mesmo problema que eu e minha esposa a resolver esse problema de forma natural, de forma simples, e de forma barata, só que ainda tinha um problema. Eu estava todo endividado por conta dos tratamentos inúteis que eu e minha esposa tivemos que fazer, e o Ivan tinha acabado de perder o emprego, então era impossível a gente conseguir o dinheiro que era necessário para publicar esse livro e entregar para todo o Brasil. Mas a gente tinha uma missão, já estávamos cansados de ver a indústria capilar faturar bilhões às custas de gente com problemas de queda de cabelo e calvície, e a nossa missão era criar uma solução mais barata, mais natural, e que realmente funcionasse. Então, depois de muito pensar, tivemos a brilhante ideia de transformar o livro físico em um livro digital, porque assim nós conseguiríamos vender esse livro de forma mais barata, e nós gastaríamos bem menos para distribuí-lo. E desde então o livro foi um sucesso de vendas, e já vem ajudando milhares de pessoas de todo o Brasil a resolver seu problema de queda de cabelo e calvície. Como por exemplo, a Joana Lima de 32 anos de São Paulo e a Ana Paula de 28 anos do Rio de Janeiro. A Joana amou o livro e disse que ele ajudou ela a prevenir a queda de cabelo, e agora ela se sente mais confiante, e a Ana Paula disse que nunca soube que uma abordagem natural poderia fazer tanta diferença na saúde do seu cabelo. Como por exemplo, o Lucas de 35 anos de Brasília e a Juliana de 25 anos de Belo Horizonte. O Lucas disse que já havia tentado vários tratamentos caros para combater a queda de cabelo, mas nada funcionou tão bem quanto as dicas do livro, e a Juliana disse que amou aprender sobre os diferentes tipos de alimentos e suplementos que podem ajudar a prevenir a queda de cabelo. Como por exemplo, o Pedro de 40 anos da Bahia e a Ana de 32 anos de Curitiba. O Pedro disse sofrer de queda de cabelo há anos e já havia perdido a esperança de encontrar uma solução eficaz, mas o livro mostrou que a natureza tem muitas soluções e agora, graças às dicas do livro, o cabelo dele está mais saudável e forte do que nunca, e a Ana disse que amou o livro. As dicas são muito úteis e fáceis de seguir, e a rotina capilar dela nunca foi tão saudável e os cabelos nunca estiveram tão bonitos, e ela já recomendou o livro para todas as amigas dela. Como por exemplo, o Bruno de 27 anos do Recife e a Carla de 40 anos de Fortaleza. O Bruno disse que sempre teve problemas com queda de cabelo e já tinha tentado várias soluções, sem sucesso. Mas após ler o livro, finalmente encontrou uma abordagem natural que funciona para ele, e a Carla disse ter receio de gastar dinheiro em produtos caros para a queda de cabelo, mas com as dicas do livro, ela descobriu que é possível ter cabelos saudáveis sem gastar muito. Ela está muito satisfeita com os resultados e recomendou para seu marido. Como por exemplo, a Jéssica de 28 anos de Porto Alegre e o Gustavo de 35 anos de Manaus. A Jéssica disse que o livro foi um achado para ela. Ela não sabia o que fazer com a queda de cabelo e estava cada vez mais desanimada, mas após seguir as orientações, percebeu uma melhora significativa. Já o Gustavo, como homem, ele achava que não tinha muita coisa que pudesse fazer para tratar a calvície, mas após ler o livro descobriu que existem várias soluções naturais que podem ajudar. Como você pode ver, milhares de pessoas já estão tendo resultados com o livro. Eu poderia mostrar vários outros depoimentos que recebemos todo dia no nosso suporte do WhatsApp, mas ficaríamos horas e mais horas só mostrando esses depoimentos, e tenho certeza que seu tempo é precioso assim como o meu. Mas agora você pode estar se perguntando, o que tem nesse livro que faz ele ser tão bom e tão único? Isso é tudo graças ao método único chamado HER4, que se baseia em resolver os 4 problemas que mais causam queda de cabelo, que são estresse, tratamentos agressivos, pouca circulação sanguínea no couro cabeludo e falta de nutrientes no corpo. E para resolver esses 4 problemas, o nosso livro possui um capítulo com um guia de meditação mais um cronograma de meditação para combater o estresse, que é uma das principais causas da queda de cabelo e a calvície.
O livro possui um capítulo com 30 receitas capilares caseiras secretas para combater a calvície e a queda de cabelo, mais um cronograma capilar para implementar todas essas receitas no seu dia a dia. O livro possui um capítulo só com exercícios físicos para melhorar a circulação no seu couro cabeludo, e ajudar na recuperação e no crescimento capilar, além de um cronograma de exercícios para implementar esses exercícios à sua rotina. O livro possui um capítulo só sobre dieta saudável para encher o seu corpo de nutrientes que vão diretamente para o seu cabelo, o que vai acabar com a falta de nutrientes e vai diminuir gradualmente a sua queda de cabelo, além de um cronograma de educação alimentar para facilitar a implementação da dieta na sua rotina. O livro possui um capítulo só sobre suplementação para potencializar os benefícios que você já possui com a sua dieta, além de um cronograma de suplementação. O livro possui 3 desafios de 30 dias para colocar todo o conhecimento do livro em prática e ter resultados o mais rápido possível. O livro foi estruturado de forma clara para facilitar a sua leitura e experiência com o livro. O livro vai te fazer economizar tempo e dinheiro, já que vai te dar um guia simples e prático para resolver o seu problema capilar de forma saudável, e vai te fazer economizar milhares de reais em procedimentos e produtos caros. O livro possui 295 páginas, que vão te ajudar a resolver o seu problema de queda de cabelo ou calvície de uma vez por todas. Chega de perder milhares de reais em tratamentos caros, ou virar escravo de remédios que só vão piorar ainda mais o seu problema, e que só vão resolver o seu problema temporariamente. Chega de se sentir sem autoestima para sair com os seus amigos ou viver em sociedade, chega de olhar para o seu cabelo e não gostar do que vê, chega de esconder o seu cabelo com bonés ou outros acessórios quando for sair. Assim como eu resolvi o meu problema, você também pode resolver o seu de forma simples, barata, e o mais importante, de forma natural. Mas você deve estar se perguntando, quanto custa esse livro e como adquiri-lo? Um guia de meditação com cronograma para combater o estresse normalmente custa R$ 97,90. Um guia de 30 receitas capilares caseiras e um cronograma capilar custa R$ 3,50. Uma consulta com um nutricionista para obter uma dieta saudável e um cronograma de reeducação alimentar custa R$ 180 por mês. Uma consulta com um personal trainer para descobrir exercícios que vão ajudar a aumentar a circulação no seu couro cabeludo custa R$ 180 por mês. O guia de suplementação pode ser adquirido com a consulta com um nutricionista, mas algumas vezes os nutricionistas cobram R$ 100 a mais para montar o cronograma e o guia de suplementação. Cada um dos 3 desafios de 30 dias normalmente custam R$ 97,90, os 3 juntos, R$ 291. Então, se eu fosse qualquer burguês louco da indústria capilar para seguir um tratamento de 6 meses seguindo esse método, você teria que pagar R$ 2.755 durante todo o tratamento. Mas eu entendo a sua situação, já estive do seu lado da moeda e não quero que você fique tão endividado quanto eu fiquei. Então, em vez de te cobrar R$ 2.755, eu vou te cobrar um preço totalmente insignificante de 12 vezes de R$ 14,70. Ou seja, somente 40 centavos por dia para resolver o seu problema de calvície ou queda de cabelo e conquistar sua autoestima de volta. E se em 30 dias você não gostar do livro ou não tiver resultados, eu devolvo todo o seu dinheiro de volta. Você pagaria esse preço insignificante para ter seus cabelos saudáveis de volta? Se sim, clique aqui embaixo nesse botão agora e aproveite, pois temos vagas limitadas para receber esse livro já que não iremos conseguir dar suporte para todo mundo. Garanta já o seu livro. E não se esqueça, a cada dia que passa você está perdendo mais tempo ou cabelo, e a solução está aparecendo agora na sua frente, você não verá uma oportunidade tão boa assim de novo. Como eu já falei, eu já estive na sua situação, minha esposa saiu de casa, eu estava atolado em dívidas, trabalhava em 2 empregos mas mesmo assim o dinheiro faltava dentro de casa e tudo isso porque naquela época não existia no mundo uma solução tão boa quanto essa. Não perca uma oportunidade boa assim. Então é isso, agora você conhece minha história, conhece tudo que tive que passar e também minha solução, espero que isso possa te ajudar, muito obrigado pela atenção, clique no botão abaixo e transforme já a sua situação.